Olá, a palavra de Deus no Salmo 115, do primeiro versículo até o versículo 8, é uma exortação e um chamado para Israel ou para as pessoas que confiam no Senhor, confiar somente nele, única e exclusivamente. Não dividir a glória com outras coisas ou com outros deuses. E o primeiro versículo começa assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem as mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Não andam, nem som algum sai da sua garganta. Torna-se semelhante a eles os que a fazem e todos os que neles confiam. Aqui a palavra do Senhor sendo muito clara, e muitas pessoas ouvem a palavra de Deus ou até leem a palavra de Deus falando contra a idolatria, a adoração a ídolos, a imagens. E as pessoas, na maioria das vezes, não atentam, não obedecem, não aceitam uma verdade que está escrita na Bíblia. E aqui, no Salmo 115, a partir do versículo 4, fala que os ídolos deles são obras das mãos de homens. Os homens, os artesãos, vai lá e construir, seja de prata, de ouro, seja de gesso ou de madeira, não importa de que material, mas é feita por mãos de homens, coisas palpáveis. E as pessoas se prostram diante desses ídolos, desses deuses, e às vezes até confiam em Deus que está no céu, no Todo-Poderoso, mas confia também nos ídolos. E o profeta Isaías escreveu o Senhor dizendo que ele não daria a glória dele, não daria a glória dele a outros e nem o louvor dele às imagens. E aqui deixa muito claro que essas imagens são obras construídas por mãos de homens. É o homem que vai lá e constrói um ídolo, bronze, prata, um gesso, e as pessoas se prostram diante desse ídolo e adoram esse ídolo. E aí Deus, aqui no Salmo 115, fala assim, olha, eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Som nenhum sai da sua garganta. No versículo 8 fala, torna-se semelhante a eles, os que adoram e os que fazem, ou seja, os artesãos, aqueles que fabricam os ídolos, as imagens. E as pessoas que adoram a imagem são semelhantes, tornam semelhantes às imagens. Mas semelhantes às imagens como? Cegos, espiritualmente falando, eles têm olhos, não veem, têm ouvidos, não ouvem, mãos e não apalpam, pés e não andam, nariz e não cheiram, e não sai som da garganta deles. Falando do mundo espiritual. Por quê? Porque é a sua verdade, e é por isso que eles não aceitam e não entendem as pessoas que adoram a ídolos, que se prostram diante de imagens, mesmo lendo escrito na Bíblia, o próprio Deus falando que não, que só pode dobrar diante dele, só adorar ele, só buscar ele. Mesmo as pessoas vendo isso escrito na Bíblia, lendo isso na Bíblia, elas não se convencem de que isso é uma verdade. Por quê? Porque elas se tornaram semelhantes às imagens, como cegos, surdos, mudos, e sem apalpar com as mãos e sem andar espiritualmente falando, porque a cegueira delas as impedem, a surdez espiritual as impede. Então, que vocês atentam para a palavra de Deus e preste atenção, leia com atenção esse Salmo 115, esses primeiros versículos. E no versículo 9 está assim, confia Israel no Senhor, Ele é o teu auxílio, Ele é o teu escudo, ou seja, é um chamado de Deus para confiar somente nele, única e exclusivamente nele, adorar somente a ele, e não adorar a Deus e os ídolos, Deus e as imagens, só a Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. É um dos mandamentos, dos 10 mandamentos que Deus deixou por meio de Moisés. Então,
abra os teus olhos, abra os teus ouvidos e comece a enxergar e a tentar e aceitar a verdade que está escrito na palavra de Deus e se volte para o Senhor, somente para Ele, só adorando, só louvando e rendendo, única, exclusivamente a Ele, que é vivo, que vê, que ouve, que fala, que anda, que apalpa, que tem todos os movimentos, tem todos os sentimentos, tudo de bom tem em Deus, no nosso Deus, aquele que está no céu e que criou todas as coisas, que criou o homem, que criou tudo. Este é o único e verdadeiro Deus, só a Ele, somente a Ele. E Ele nos chama, Ele te chama para enxergar a verdade da palavra dEle e reconhecer que Ele, somente Ele é Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.